Fala pessoal, aqui é Felipe Nascimento para mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou comentar com vocês lições que eu aprendi com o documentário The Last Dance. Ele está na Netflix e fala sobre a vida e trajetória de Michael Jordan e o seu time Chicago Bulls. Para você ter noção, é uma série fenomenal, gostei muito, comecei a assistir ela na sexta-feira, passei o sábado assistindo, terminei a noite no sábado. Aí eu fiquei pensando, poxa, aprendi muita coisa, eu tenho que fazer um vídeo para o YouTube explicando tudo que eu aprendi, que isso aí a gente pode levar não só para o esporte, mas leva para a vida também. A gente pode usar todos os ensinamentos que o Michael Jordan tem para passar, a gente pode usar na nossa vida. E eu fiquei pensando, poxa, eu tenho que gravar, hoje é domingo, são 7 horas da manhã, provavelmente só vou colocar esse vídeo na quinta, mas eu já pensei em gravar logo porque tá tudo na minha mente, tudo fresquinho, para eu poder colocar para vocês. E é que eu fiz algumas anotações de tudo que eu aprendi. Para você ter noção, o Michael Jordan ele foi campeão da NBA em 91, 92, 93, 96, 97 e 98. Ou seja, é título pra caramba. O cara é realmente único assim no basquete, se não um dos melhores jogadores de todos os tempos do basquete. E que a gente sabe que muita gente ali terminou conhecendo o basquete antigamente por conta dele, né? Ele foi um difusor assim da NBA no mundo todo. E eu tenho a recordação também de quando eu era pequeno de assistir até aquele filme Space Jam, se eu não me engano, que ele faz uma participação que tem ali o Pernalonga, pô, muito massa aquele filme. Mas era o contato que eu tinha com o Michael Jordan, não sabia muito como é que era a história dele, o que é que ele fazia, ou como é que ele se comportava. Então, por isso que eu gostei muito do filme, do documentário, para você aprender sobre liderança, você aprender sobre competitividade, performance. O filme é muito bom, recomendo muito você assistir. E aí, para começar, a gente começa vendo logo que ele tinha assim a questão da liderança. Logo no começo ele era novato na NBA, né, quando foi contratado pelo Chicago Bulls. Na época esse time era muito assim fraco, né? E ele foi contratado e logo no primeiro jogo a turma, poxa, esse cara aqui, esse moleque é bom, ele joga direitinho e tal. Mas até então ele era meio que escanteado assim, né, pelos os mais velhos, mais experientes, ele era novato. E aí no terceiro jogo ele praticamente já mostrou para que veio, ele praticamente resolveu a partida. E aí você já começa a ver que as pessoas, até os próprios companheiros da equipe, começam com o tempo até colocaram como um líder, né, do time. Ele foi indicado assim como líder porque ele liderava pelo exemplo, não por ser autoritário, querer mandar em todo mundo. As pessoas começaram a perceber que ele fazia as coisas certinho, ele se dedicava ao treino, ele chegava cedo e ele começou a influenciar a equipe pelo exemplo. Note aí que isso aí já é a primeira lição que a gente tem. Para você querer inspirar outras pessoas, você tem que dar o exemplo, você tem que ir lá fazer o correto. Não adianta você querer ensinar alguém alguma coisa que você mesmo não faz. Então, isso aí tudo ele começou a conquistar a liderança disso, através do exemplo de tudo que ele fazia. A gente percebe também que ele era muito dedicado ao treinamento, porque tem muita gente que quer se tornar um Michael Jackson. Tem muita gente que quer se tornar um Michael Jordan ou atingir um sucesso como ele, não só na vida esportiva, mas alguém que almeja um empresário ou ter dinheiro, quer um sucesso, mas às vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o preço por aquilo ali. E ele mostra que ele tem um mindset de crescimento assim fenomenal, porque por mais que ele tivesse talento, por mais que ele soubesse que era bom, ele não abria mão do treinamento. Ele sempre estava lá, chegava mais cedo, treinava ali 1 ou 2 horas antes do treino, às vezes quando acabava o treino continuava fazendo lance, estudava os adversários também, fazia esse treinamento de estudar as jogadas e tudo. Então assim, ele tinha esse mindset de crescimento, de que, nossa, eu tenho que aprender sempre mais, eu posso evoluir, mesmo eu tendo talento, mas eu tenho que treinar, eu tenho que evoluir. Ele valorizava o treinamento. E muita gente não está disposta a fazer isso, né? A gente sabe que para conquistar alguma coisa a gente tem que treinar, tem que ali se dedicar, tem que abrir mão de outras coisas, saber dizer não. Enfim, a gente acaba aprendendo que é importante o treinamento, a gente tem que se dedicar àquilo ali. Outro ponto é que ele é extremamente focado nos objetivos dele. Logo quando ele começou a jogar lá no time, o time ainda era daquele, realmente era meio fraco assim, então os atletas eram assim, usava droga entre um jogo e outro, ou até ali no próprio intervalo, quando estava no hotel. Tem uma parte que fala que ele estava lá no hotel, foi bater no quarto com um companheiro de equipe, e quando viu estava todo mundo lá com a mulherada, farra rolando solta, droga. E aí ele simplesmente soube dizer não, ele falou assim, entrou e tal, disfarçou e saiu. Ou seja, a gente percebe e começa a ver que ele é extremamente focado. Ele sabia que ele estava no início de carreira dele, se ele entrasse naquela vida ali de farra, de droga,
ele não ia atingir o objetivo que ele queria, que era levar o time dele, o Chicago Bulls, a ser campeão, a realmente ele ser um sucesso no time. E aí vemos que ele é assim, totalmente focado no que ele queria. Outro ponto é que chega em determinado momento da série que ele estava disputando lá um campeonato bastante importante e ele estava na casa do time adversário, estava ali no hotel, e aí estava de noite já, de madrugada, estava com muita fome, não tinha nada onde comer, terminaram de pedir uma pizza e essa pizza chegou, ele comeu. E assim, na série dá a entender que supostamente a pizza estava envenenada, no dia seguinte estava muito mal para jogar, com febre, dor no corpo, enfim. Mas mesmo assim ele não abriu mão, foi lá, fez o jogo. Você tem cenas que aparecem ali do jogo real, de como aconteceu, você via que ele estava assim totalmente acabado, mas ele conseguia tirar ali força de onde a gente não imaginava, ia lá e conquistou. Ou seja, você via que ele estava totalmente focado ali no presente, que é de fazer o que ele tem que fazer, ganhar o jogo, pensando no campeonato, pensando nos objetivos dele. A gente vê também que ele é muito humilde também. Quando os jornalistas perguntavam assim, o próximo jogo vai ser moleza para vocês, o que você acha, quanto é que vai ser? E ele sempre nunca dizia assim, não, a gente já ganhou, o time da gente é muito superior, não. Ele sempre dizia, não, o campeonato ainda não acabou, a gente tem que fazer nosso papel, a gente tem que focar no presente, na equipe. Ele respeitava as equipes adversárias, enfim. Ele tinha muita assim, humildade. Quando acabava um jogo ele ficava realmente possesso, pé da vida, mas ele sabia reconhecer que o outro time tinha sido melhor que eles. E o que ele tinha que fazer era, poxa, o que foi que eu errei, o que eu fiz de errado para melhorar para o jogo seguinte. Tem uma parte do filme também que conta que eles perdiam para quase 2 anos consecutivos para avançar para a final por um certo time. E aí, quando finalmente numa terceira encontro que eles tiveram, eles finalmente ganharam e o outro time saiu sem apertar a mão, sem falar com ninguém. Ou seja, mostrando que realmente o pessoal não era humilde, o time todo ficou chateado com isso aí e pegou mal, né, para todo mundo. Então era uma coisa que eles não faziam. Quando eles perdiam, eles iam lá, reconheciam que o outro time foi melhor. Outra coisa é que ele assumia a responsabilidade total para ele. Isso aí já é até uma própria virtude do próprio líder. Quando um líder realmente inspira outras pessoas, em determinado momento ele tem que assumir a responsabilidade, dizer, não, eu vou assumir aqui e, poxa, eu sou responsável por isso aqui. E é o que ele mostrava. Às vezes o time ali, a gente sabe que no basquete às vezes é decidido em 1 segundo, 2, 3, e ele tinha um sangue frio assim de pegar a bola e resolver a situação. O time já às vezes vai fazer uma jogada que passava para ele, e ele ia lá e no momento final, resolvia a parada. Então assim, ele chamava a responsabilidade para si, ele não tinha medo disso. Ele sabia que era bom, ele sabia que tinha potencial, ele sabia que tinha que resolver. Mas claro que não necessariamente, às vezes ele sabia que, dependendo, isso no começo de carreira, mas depois, mais pra frente, quando ele começou a ficar mais cansado, mais velho, ele já tinha um certo sucesso, todo mundo marcava ele, até então ele começava a perceber também que não necessariamente ele tinha que ser o responsável por tudo. Ele acreditava no time dele, nos companheiros da equipe, às vezes ele fazia, como o pessoal vai me marcar, se liga que eu vou passar a bola pra tu, e aí tu que vai resolver. E ele tinha disso também. Mas mesmo assim ele não fugia da responsabilidade quando era preciso. Outro valor também que a gente observa no filme é que ele corria muito atrás dos objetivos e dos sonhos dele. E independente do que é que o pessoal fosse achar ou não. Depois que ele ganha ali 3 títulos seguidos, em 91, 92 e 93, ele simplesmente, tô aqui cansado, já não tô aguentando mais, eu quero parar. E aí se aposentou. Passou 2 anos parado e nesse meio tempo ele foi fazer algo que era um sonho dele também quando era criança, que era um sonho do pai dele também nessa fase, conta ali que o pai dele faleceu e tudo. Ele meio que estava assim perdido, resolveu parar e foi jogar beisebol, cara. Com coisa nada a ver assim com o basquete, teve que mudar ali totalmente o treinamento, o físico dele, mas ele começou realmente a se dedicar ao beisebol e comenta assim, o pessoal comentando que se ele continuasse, pode ser que ele chegasse até a jogar nas ligas assim, dos times profissionais, dos campeonatos profissionais de beisebol. Então, ou seja, ele não tinha medo de arriscar uma coisa nova, do que é que os outros iam falar. Ele ia lá e fazia, ele corria atrás dos sonhos dele. A gente percebe também que ele não desistia diante das derrotas, ele assim, por mais que ele quisesse ganhar, que ele tinha aquele negócio de ser o melhor, mas quando ele perdia ele não ficava se achando assim um fracassado, um derrotado em tudo. Tem até uma passagem da série que conta que ele estava num jogo importante, eles se dedicaram, treinaram e mesmo assim foram lá e perderam para o outro time. E aí o preparador físico dele falou, não, vamos tirar umas férias aqui, quando é que a gente vai se ver de novo? Ele falou, amanhã a gente se vê. E aí, ou seja, ele passou a temporada inteira treinando
perdeu e não tirou férias, continuou treinando sem parar, assim, não teve férias, e na temporada seguinte foi lá e ganhou o campeonato. Então, se ele ficasse se achando um derrotado, um fracassado, ele ia chegar onde ele chegou, né? Pra conquistar, na época, o 4º título da NBA. Eu tenho até um exemplo para dar para vocês também, na época que eu estava me preparando para os Jogos Olímpicos, e aí estava participando de uma competição só de pismo, né? E aí, aqui em Pernambuco, o pessoal já sabia que eu estava classificado, e antes de eu entrar na prova, o pessoal anunciou lá, o locutor: aqui vai entrar agora o Felipe Nascimento, que vai representar o Brasil nas Olimpíadas e tal. Foi aquele maior, assim, away antes de eu entrar na prova, né? E antes de eu entrar, talvez eu estava um pouco desconcentrado, e terminei escutando aquilo ali, e na hora que eu fui saltar, no 4º obstáculo, o cavalo caiu. Ele tropeçou, caiu até com a pata meio assim dobrada, e ele caiu, eu caí de cara e o cavalo também, um por cima do outro assim, bolando. Ou seja, foi uma vergonha tremenda. Ou seja, eu saí totalmente assim, derrotado. Mas se eu tivesse simplesmente, eu sou um fracassado, não sei, não vou chegar em lugar nenhum, tivesse desistido ali antes de ir para os jogos, então ele podia virar o jogo para mim, mas não. Eu realmente fiquei triste ali, chateado, mas no dia seguinte já estava lá treinando, focado, não. Ali foi uma coisa que aconteceu, mas eu tenho que continuar aqui focado no meu objetivo. Ele também buscava sempre se motivar de alguma forma. Era impressionante como ele tinha essa capacidade de colocar coisas na mente dele para ele se sentir motivado, se sentir focado a atingir o que ele queria. Tem até uma parte da série também que comenta que ele estava lá num jogo importante e eles acabaram perdendo. E ele chegou pro vestiário. Na verdade, assim, é uma série que, pelo que eu entendi, é uma série que são vários jogos, até 7 jogos podem jogar, para decidir quando tá ali nos playoffs, né? Quase no mata-mata. E aí joga um lado, joga numa casa do outro, joga de volta. E aí eles estavam perdendo de 2-0, já estavam 2-0 na série. E aí ele conta no vestiário que falou pro time que o principal jogador do time adversário chegou para ele e falou: bom jogo, Michael, foi muito bom. E aí ele já fica assim, ele conta aquilo ali para os adversários, dizendo: poxa, ele tava tirando onda com a gente tem que ser melhor que ele, vamos superar, vamos melhorar. E aí, 2 anos depois, ou muito tempo depois, lá na série, comenta que aquilo ali foi mentira. Ele inventou aquilo ali, contou para os companheiros como forma de motivar os companheiros e como forma de se motivar. Então ele sempre tinha isso daí. Às vezes ele estava ali antes de ir pro jogo, um adversário olhava para ele de um jeito diferente, assim, ele tá olhando assim para mim desse jeito, então você vai ver o que é bom. Ou às vezes a imprensa falava dele, tava falando mal dele o tempo todo, e ele é lá e a mídia tá falando assim de mim, então eu vou aqui e vou mostrar no quadro vou mostrar para eles o que é que eu consigo fazer e tal. Então assim, ele sempre tinha alguma coisa para eles sempre estar se motivando. Eu achei isso muito massa, velho. Outra coisa que a gente percebe também é que ele sempre procurava ajudar e servir assim as outras pessoas. Tem até um momento que mostra ali o Kobe Bryant, tava no comecinho de carreira dele, 19 anos de idade. Na época Michael Jordan já era mais antigo, já vinha com mais tempo na NBA, e pro Kobe o Jordan era o exemplo, né? Era a inspiração dele. E aí o Kobe chega pro Jordan assim, durante o jogo e pergunta: olha, o que é que eu faço aqui para melhorar isso? Ou o que é que eu faço para ajudar isso? E o Michael Jordan ia lá e ajudava, cara. Ele ia lá, às vezes, não sei se durante a competição, né? Mas depois, ele trocava ideia com o Kobe Bryant, explicava o que é que ele podia aprender. Então imagina, o cara, que é Kobe na época estava começando, a aprender com Michael Jordan, que já era um fenômeno do esporte. Então assim, ele procurava ajudar as outras pessoas. Para ele aquilo ali era mais do que simplesmente estou passando meu conhecimento. Aquilo ali ele está fazendo, ele até comenta que é como se fosse um bem para a própria liga de basquete em si, para todo o basquete como um todo, né? Então mostra muito que ele era assim, ajudava as pessoas que lhe ajudavam, né? Então assim, não é só simplesmente aquilo de você querer ser o melhor e sugar tudo e todo mundo. Você tem que saber ajudar as outras pessoas, servir também, tem que ser um processo de ganha-ganha, né? Os dois saem ganhando. Por fim, a gente também nota que ele era muito leal ao time. Ele começou a jogar no Chicago Bulls, que foi um time ali que não tinha um repertório bom, não tinha uma equipe boa, não ganhava títulos. Ele chegou lá, jogou do início ao fim, ele ganhou 6 títulos da NBA com esse time. E era leal também aos companheiros de equipe, ou seja, ele sabia que ele não teria conseguido chegar onde ele chegou se não tivesse todo um elenco. Então tinha outros jogadores que ele comenta, como o Pippen, o Dennis Rodman, que eram jogadores que eram essencial para o time, ele sabia disso.
sabia que tinha que contar com ele. Se não fosse todo o resto da equipe, ele não ia ganhar um jogo sozinho, ele precisava do time para ganhar, então ele tinha esse espírito da equipe. Ele era leal também ao próprio time dele, né, o Chicago Bulls, e tipo, poxa, ele fazia aqui para poder dar o título ao time, gostava que as pessoas torcessem por isso. Ele criou esse sentimento de amor pelo time, nas pessoas da cidade, até no mundo todo. E também ele era muito leal ao treinador dele, quando ele já estava chegando no final de carreira, que é ali justamente do que o documentário se trata, que é Last Dance, que é a última dança, que seria o jogo final. Ele tá ali e ele diz assim, que tipo, se o treinador dele, que era o Phil Jackson, fosse despedido, ele não ia jogar mais. E foi o que aconteceu, né? Depois de 98, o treinador foi despedido e ele também se aposentou. Então assim, ele era totalmente fiel até o treinador dele. Então isso termina mostrando que ele sabia valorizar, né, as amizades ou a equipe. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, eu comentando sobre alguma série ou algum filme que eu assisto, coisas que eu aprendi, alguns inputs que eu posso tirar do filme e trazer aqui pra vocês, comenta aqui dizendo gostei ou quero mais desse filme, tá certo? Então curte, compartilha e comenta aqui nesse vídeo, assim o YouTube vai perceber que para mostrar esse vídeo para mais pessoas. Abraço e até o próximo vídeo.